Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Quando eu era mais jovem e trabalhava em certas máquinas ou num carro a fazer reparações, e quando acabava esse trabalho estava todo sujo, as mãos estavam sujas, a poeira na cara, a roupa estava suja, e uma pessoa mesmo sentia-se que precisava de um bom banho e de lavar as mãos e ficar limpo. Queridos irmãos, quero que olhem aqui para uma escritura em Isaías capítulo 1, versículos 16 a 18. Isaías 1, versículo 16 a 18, que diz assim: lavai-vos, purificai-vos. Sim, quando estamos sujos, precisamos nos lavar, precisamos nos purificar, mas aqui está o ponto: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Queridos irmãos, vivemos num mundo, numa era em que há tanto mal à nossa volta, e nós somos afetados de uma maneira ou de outra. E por isso precisamos tomar este ponto em consideração, de que precisamos nos lavar e purificar, precisamos ter aquele desejo de querermos ficar limpos, tal como se estivéssemos a trabalhar numa máquina ou num carro ou numa área onde havia muita poeirada e queremos nos limpar. Devemos ter a mesma atitude espiritualmente. Porque depois diz em versículo 17: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aqui em Cincinnati, nos últimos dias, tivemos a oportunidade, aliás, neste inverno tivemos bastante neve, mas mesmo ontem teve a nevar. E uma coisa linda depois de nevar, é muito frio, mas é lindo depois de nevar, é tudo limpinho, tudo branco, 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 branco. As árvores, a estrada, os carros, tudo é branco. É uma beleza. E diz assim: os nossos pecados embora sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A neve é tão branca, queridos irmãos, é uma coisa fantástica, uma branqueza, quando cai e cobre a área, é uma branqueza fantástica. Ainda que os vossos que sejam vermelhos, como o carmesim, se tornarão como a lã. Queridos irmãos, quando nós fisicamente estamos sujos, queremos nos limpar para estarmos limpos. Mas quando nós espiritualmente estamos sujos, às vezes não vemos essa sujidade. Às vezes não vemos, não é aparente a nós e às vezes nem é aparente a outros a nossa sujidade que tenhamos. E, queridos irmãos, a humanidade toda está cegada à verdade de Deus e está cegada a ver uma verdade espiritual, uma limpeza espiritual. E o que é que se passa? Todas as pessoas pensam que estão certos. O que eu fiz, estou certo. Os outros, sim, fizeram coisas erradas, mas eu estou certo. Nunca fiz nada errado. Muitas pessoas pensam assim. Justificam-se e acusam outros. Vejam, se faz favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Aqui em Tiago, nos dá um ponto importante que precisamos nos lembrar. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Isto é da palavra de Deus. E não somente ouvintes. Não estejam só a ouvir a palavra, mas sejam praticantes.
enganando-vos a vós mesmos. Sim, se nós só estamos a ouvir e dizer, sim, as outras pessoas de facto têm estes problemas, mas nós estamos limpos, então estamos-nos a enganar a nós próprios. Estamos-nos a enganar a nós próprios. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. É como se eu for a ver um espelho, vejo a minha cara, estou a ver, olho para a minha cara, preciso ser penteado ou coisa assim, mas não faço nada. Vou-me embora e deixo a cara despenteada. Versículo 24. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era e a sua aparência. Queridos irmãos, temos que ser praticantes da palavra. E por isso diz assim, em versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei de Deus, os 10 mandamentos de Deus são perfeitos. Não há nada mal com nenhum dos 10 mandamentos da lei de Deus. Nem com o quarto, que é o sábado. Não há nada mal com o quarto mandamento do sábado. E Deus não mudou para o domingo, não. Não há nada mal. E quando consideramos atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte diligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos irmãos, como tenho dado vários sermões nas últimas semanas, e conforme nos aproximamos agora da Páscoa, precisamos de nos examinar. Precisamos de nos examinar cuidadosamente. E precisamos de olhar, considerar atentamente a lei perfeita de Deus. E precisamos de ver, estamos a obedecer aos mandamentos de Deus corretamente? Estamos a analisar estes mandamentos corretamente? Porque, embora os nossos pecados sejam vermelhos, podem se tornar brancos como a neve. Brancos como a neve. Vejam, por exemplo, em Salmos 103, versículos 8 a 14. Salmos 103, versículos 8 a 14. Diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Embora os nossos pecados sejam vermelhos, se tornarão brancos como a neve. Os nossos pecados estarão distantes como o Ocidente é do Oriente. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que é que faz isto possível? Para Deus separar os nossos pecados como o Oriente é do Ocidente. Como é isto possível? Hoje, queridos irmãos, vamos ver. Vamos olhar ao tremendo, ao enorme sacrifício de Jesus Cristo, que fez isto tudo possível por nós. Vejam comigo, começando em João, capítulo 3, versículo 16. Uma escritura muito bem conhecida pela maioria de todos os cristãos. João 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo
De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. E lembre-se, atrás da palavra crer, há sempre obediência. Todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, há a morte, em vez da vida eterna. Não é estar no céu ou estar no inferno. Não é viver eternamente no inferno. Não. Ou é a morte eterna ou a vida eterna. É o que está aqui. Mas porque Deus amou-nos tanto, ama-nos tanto, que deu o seu único Filho que Ele gerou pelo Espírito Santo de Deus. Vejam também em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como também Cristo nos amou. Deus nos ama, Cristo nos ama. E se entregou a si mesmo. Se entregou a si mesmo. Não foi forçado a se entregar. Deus deu o seu Filho unigênito e Jesus Cristo se entregou a si mesmo. De sua livre vontade, disse, eu farei isso. Por nós, como oferta. É um dom, é um presente, é grátis, é uma oferta. Se deu a sua vida a nós como uma oferta. E um sacrifício. Um sacrifício quer dizer que deu a vida dele. É um sacrifício. Deu a vida dele e morreu por nós. Deu a vida dele ao Pai. Deu a vida para nós podermos ser perdoados. Isto é um aroma suave. Vem aqui o tema, que é o amor de Deus Pai, o amor de Cristo, a misericórdia dele, a graça de Deus. E isto então é um aroma suave. Como é que Cristo deu a vida dele? Como é que ele morreu? Sim, sabemos que ele sofreu. Mas qual foi a causa da morte de Cristo? Nós temos um livro que é um guia de estudo acerca do tema da vida de Jesus Cristo, a verdadeira história de Jesus Cristo, que descreve claramente como ele morreu. Assim como claramente como ele completou todas as promessas acerca da sua vinda, da primeira vinda. E como ele é o nosso Salvador. Vê-se também aqui as dificuldades, a dificuldade, o sofrimento que Cristo teve por nós. Tudo está claro, extraindo, ajudando a você neste estudo bíblico, de estudar estes princípios da Bíblia. Mas o porquê que Jesus Cristo morreu? O que é que fez ele falecer? Sim, esteve na cruz e foi ferido, mas qual foi o ato que fez com que ele faleceu? Vejam aqui em primeiro os evangelhos. Dizem assim, em Mateus, por exemplo, Mateus 26, e os outros evangelhos dizem a mesma coisa. Por isso não vou ver todos os evangelhos para provar, mas só vamos ver um deles, Mateus, por exemplo, 26, que diz assim, Cristo disse em versículo 28, disse assim, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus Cristo morreu porque o sangue dele foi derramado.
Isso causou a morte dele imediatamente. Foi a causa da morte. Sim, ele estava a sofrer, mas podia ter estado na cruz por muito mais tempo. Por isso é que quando foram a ele para cortar os pés, não precisaram de cortar as pernas dele. Porquê? Porque já estava morto. Vejam em João 19, versículo 34. Sim, continuando, de facto, talvez lendo do versículo 33, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porquê? Porque um dos soldados lhe tinha aberto, ou lhe abriu, ou tinha aberto o lado com uma lança. E logo saiu dele sangue e água. Sim, foi preciso cortar as pernas dele, porque eles já tinham espetado ou lancetado pela barriga acima, talvez até ao coração, e então saiu aquele sangue e a água toda. E ele morreu, faleceu. E por isso é que ele já estava morto quando quiseram ir a matar as pessoas ou a partir as pernas para que eles morressem, para não estarem na cruz durante o dia que se aproximava, que era um dia de sábado. E por isso vê-se, Jesus Cristo foi humilhado, foi batido de um lado para o outro, em torno de um lado para o outro, foi cuspido na cara, foi esbofeteado, foi açoitado, foi crucificado e finalmente foi lanceado à sua morte, com uma lança. Queridos irmãos, ele morreu por causa do sangue. Por isso é que ele diz, esta é a taça do sangue dele para a nossa remissão dos pecados. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 53. Quem comer a minha... respondeu-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e se não beberes o meu sangue. Isto é o vinho durante a Páscoa. Não tendes vida em vós mesmos. Se não beberes do meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Continuando a ler, então, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Temos que beber do vinho, do sangue de Cristo. Temos que tomar esses símbolos durante a Páscoa. É um mandamento. E continua aqui, então, em versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Nós devemos estar a comer, assimilar, a digerir a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo a viver em nós, é, digamos assim, a carne de Cristo simbolizado pelo pão. Pelo pão que comemos e Cristo viver em nós através do Espírito Santo. Mas, queridos irmãos, nós não devemos esquecer o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Vejam então em Efésios, capítulo 2,
Efésios capítulo 2, versículo 12 a 13. Diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Foi o que fez com que ele morresse, que ele derramou o sangue e somos assim aproximados pelo sangue de Cristo. Somos aproximados pelo sangue de Cristo. Vejam também em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Queridos irmãos, é muito importante entendermos isto, para vermos que precisamos de ser pessoas diferentes, viver de uma maneira diferente, conduzirmos de uma maneira diferente, vivermos completamente de uma maneira diferente. Porque vivemos numa era, queridos irmãos, que as pessoas estão fascinadas com coisas que estão a acontecer, com sinais. Oh, é o último Papa, ou não é o último Papa, é isto ou aquilo. Fascinadas com estas coisas. Mas o que isso tudo interessa se não estamos a viver uma vida como Deus quer? Se não estamos a praticar e obedecer a Deus, o que é que estes sinais, todas estas coisas, que valor têm? Queridos irmãos, vejam em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Ora, os céus... Perdão, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Desculpa. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, se andarmos da maneira correta, se vivemos da maneira que é agradável a Deus, estamos em convivência com uns com os outros. Temos uma comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue nos limpa. É o sangue de Cristo. Foi a razão porque Ele morreu. É o sangue dele. Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vejam também em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Como está escrito na Almeida Revista e Corrigida e como está no grego também, nos lavou dos nossos pecados. Queridos irmãos, Jesus Cristo nos ama, Deus nos ama e lavou-nos e lava-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Por isso é que os nossos pecados, embora sejam vermelhos, são lavados pelo sangue dele e possamos ficar brancos como a neve. Branquíssimos como a neve. Vejam também em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo. A redenção que há em Cristo. O que é uma redenção? É uma compra.
Por exemplo, uma pessoa é um escravo, uma pessoa que é redimida é comprado para poder sair da escravidão. Fomos comprados, fomos redimidos por Cristo. A redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação. No seu sangue. O seu sangue é a propiciação. A propiciação é a mesma palavra, semelhante aqui como sacrifício expiatório. Como, digamos assim, o propiciatório, o sacrifício propiciatório que está no propiciatório, que nos expia, que nos limpa. Com propiciação, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, desde que está claro, haja arrependimento e que nós estejamos agora a viver da maneira correta, sendo imitadores de Deus. Queridos irmãos, estamos a mudar a nossa maneira de ser? Estamos a mudar? A nossa vida é diferente? Somos diferentes agora? Entendemos o sacrifício que Jesus Cristo fez para nós? Vejam também Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor. Deus está a provar o seu próprio amor. É uma prova do amor dele para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é a prova que ele nos ama. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Somos justificados de graça por Cristo pelo seu sangue. Isto é, somos feitos justos, somos limpos, somos feitos justos perante Deus pelo seu sangue. Perdão. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos. Futuro. Seremos salvos pela sua vida. Por ele viver em nós, através do Espírito Santo de Deus. Isto é, nós quando comemos o pão da vida, na Páscoa simboliza, simbolicamente representa Cristo viver em nós. E quando comemos os pães asmos, isto é, os pães sem fermento, os pães sem pecados, é que comemos diariamente, por 7 dias, durante os dias asmos, que nos faz lembrar. Lembrar é simplesmente um simbolismo, nos faz lembrar que precisamos de viver permanentemente, constantemente. Por isso é que é 7 dias que representa permanentemente. De uma maneira correta. Viver de uma maneira que sejamos justos perante Deus. Nós o que fazemos não vale nada, mas precisamos de fazer a nossa parte. E Deus faz o resto. Porque diz assim, seremos salvos pela sua vida. Não é por nós, pela vida de Cristo. Mas somos justificados pelo seu sangue. Vemos aqui que a prova do amor, perdão, porque Cristo morreu por nós. Vejam também em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
temos a redenção, somos comprados por Cristo por causa do sacrifício dele. Então vejam também no versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue. Fomos comprados, por isso estamos expiados, estamos unidos com Deus agora. Temos esta paz, esta reconciliação. Como? Pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vejam também, queridos irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, diz aí em versículo 16 e 17. Porventura, o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice que tomamos durante o dia da Páscoa, à sua própria estação, no seu próprio dia, no dia que é a memória dessa celebração. Não é a comunhão do sangue de Cristo? É nós temos uma convivência com Cristo e Cristo entre nós também. E nós comunhamos deste sangue de Cristo. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo. O corpo de Cristo. A Igreja de Deus. Somos um só corpo. Falando espiritualmente. Porque todos participamos do único pão que é Cristo. Vejam também no capítulo 11 do mesmo livro, 1 Coríntios, versículo 25. Diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. E quando é que o bebemos? É quando é que tomamos a Páscoa? No dia da Páscoa. É todas as vezes que o fazemos. É no dia da Páscoa. Fazei isto todas as vezes que o fazeres, que o beberes. Que é no dia da Páscoa. Que é uma memória. Uma comemoral. Uma memória. Quando é que fazemos uma memória é uma coisa anual. Em memória dele. A nova aliança no seu sangue. É um novo compromisso que fazemos individualmente. Fizemos ao batismo. E agora, esta é a nova aliança que fazemos no sangue dele. A nova aliança, queridos irmãos, foi, digamos assim, estabelecida pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós. Então vamos ver um bocadinho mais acerca deste significado no livro de Hebreus. E vamos começar no capítulo 9. O livro de Hebreus fala muito acerca deste princípio. Vamos começar no capítulo 9. No versículo 1 a 7, no capítulo 9, do versículo 1 a 7, descreve o tabernáculo físico. Descreve, como disse, o tabernáculo físico. E depois está a dar isso um exemplo ao tabernáculo espiritual, mas leiam comigo, se faz favor, aqui em versículo 8. Querendo isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, neste tabernáculo, o santo lugar, o lugar do Altíssimo,
não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E sim, estava erguido quando Paulo escreveu esta carta. O caminho para termos acesso ao santo lugar, isto é, ao trono de Deus. Isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aqueles sacrifícios que faziam, sacrifícios físicos, eram ineficazes quanto à consciência, de limpar a consciência, de lavar a consciência. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. E a reforma foi a morte de Cristo, que reformou, que fez com que mudássemos para esta nova maneira de termos acesso ao lugar santo. Continuando assim. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Foi o sangue dele derramado de Cristo que fez possível a nós termos acesso ao santo lugar, mas pelo seu sangue. Cristo então entrou no santo dos santos como sumo sacerdote, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Cristo entrou no santo dos santos através do seu próprio sangue. O sacrifício eterno, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Isto é, o pagamento para sempre, mas foi um pagamento enorme. Por isso, não é preciso ser repetido. Ele fez isso uma vez. Agora, simplesmente, tomamos o cálice como uma memória. Vejam no versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Muito mais. O sangue de Cristo é uma grande purificação acima de todas as outras. Sem mácula, sem pecado. Purificará a nossa consciência. Assim como lemos há pouco, no versículo 9, dizia, no tocante à consciência, esses sacrifícios eram ineficazes, mas o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Sim, é eficaz para limpar a consciência. Purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isto separa os nossos pecados tão longe como o Oriente é do Ocidente, de maneira que o vermelho dos nossos pecados fique branco como a neve. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Como? Através da morte e do sangue de Cristo que ele a si mesmo se ofereceu, como lemos no versículo 14. Ele ofereceu a si mesmo. Não foi que tiraram a vida dele. Ele é que deu a vida dele. É importante aqui entendermos esta palavra aliança. Por isso, ele é o mediador da nova aliança. A palavra aliança aqui em grego é diatakei, que é uma palavra que tem dois significados. Tem significado de aliança, sim,
mas tem um significado de testamento também. É a mesma palavra no grego. Por isso esta palavra pode ser usada para uma aliança, isto é, um compromisso, um pacto, mas é também usada para um testamento, porque um testamento, ao fim, é um pacto, é um compromisso. É um compromisso a dizer que, depois da pessoa morrer, isto e assim, etc., os bens passarão para outra pessoa. Esta palavra é a mesma palavra no grego. E por isso, continuando no versículo 16, diz assim: porque onde há testamento, isto é, onde há uma aliança, um contrato, onde há este testamento, a mesma palavra grega, que aliança no versículo 15. Por isso, onde há esta aliança, onde há este testamento, onde há o testamento, que uma pessoa morre, deixa um testamento a dizer os meus bens vão para esta... que há este contrato, onde há este contrato, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois sim, um testamento, ou esta aliança, só é confirmada no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi santificada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. O sangue é necessário para selar o testamento, ou uma aliança, que é um compromisso, um pacto. Versículo 20, dizendo: este é o sangue da aliança. Qual é o sangue da aliança? É o sangue de Cristo. Foi a razão por que Cristo morreu. Ele derramou o sangue. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Vejam também, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso é o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, a causa porque Ele morreu, que nos paga, redime, nos compra de volta da escravidão. Vejam então no versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Por isso não é necessário fazer sacrifícios continuamente, porque o sacrifício de Cristo é único uma vez. Sim, no mundo da amanhã, no milénio, no reino milenial, haverá sacrifícios, mas são simplesmente uma sombra, um memorial, uma recordação do sacrifício de Cristo, apontando para o sacrifício de Cristo. Vejam também no versículo 29. Estamos a ler aqui, saltei aqui, capítulo 10, capítulo 10, versículo 12. 10, versículo 12. Bem, vamos antes ver aqui no capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, o sacrifício e a oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, que é o corpo físico de Jesus Cristo. Formou para este sacrifício. E depois vem também, no versículo 7, então eu disse, aqui eu estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo
veio em corpo físico para fazer ao Deus Pai a vontade dele. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo veio para a terra para fazer ao Deus Pai a vontade dele. Nessa vontade é que temos sido santificados. Isto é, separados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma oferta, uma única oferta, o corpo de Cristo, uma única oferta, pelo sangue dele, pela morte dele, aperfeiçoou para sempre aquelas, como você, como eu, que estamos a ser santificados. Estamos a ser feitos separados. Estamos a, conforme vivemos, a ser melhores pessoas. Versículo 14, agora versículo 17. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Por causa do sacrifício de Cristo, as nossas iniquidades vão ser postas de lado. Queridos irmãos, leiam esta secção, Hebreus 9 e 10, agora com este entendimento assim mais aprofundado. Leiam isto durante o seu próprio tempo, quando tiverem tempo. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Sim, onde estes foram comprados, foram redimidos, já não é preciso haver mais oferta pelo pecado, porque já foram pagos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, isto é, no trono de Deus, dos Santos Santos, o tabernáculo espiritual, pelo sangue de Jesus. Queridos irmãos, entramos pelo sacrifício que Jesus Cristo fez, porque Ele deu a vida dele, derramou a vida dele, pelo sangue dele. E, queridos irmãos, porquê o sangue? O sangue porque o sangue é onde está a vida. Podem ler em Levíticos 17, versículo 11, se me lembro corretamente. O sangue é onde está a vida. Por isso é que Ele deu o seu sangue. O sangue está na vida. Por isso, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No tabernáculo físico havia um véu para entrarem no Santo dos Santos. Esse véu pelo qual entramos é o corpo de Cristo. Entramos para o Santo dos Santos. E podemos ter isso, porque Ele nos lavou com o seu sangue. E entramos lá pela sua carne, porquê? Porque vivemos agora como Cristo vive. Imitamos a Cristo. E quando imitamos a Cristo, obedecemos às leis de Deus. Isto é que é o importante, queridos irmãos. E quando vemos estas coisas todas a acontecer no mundo e que vemos que estamos no fim desta era e que Jesus Cristo vai voltar brevemente para estabelecer e trazer paz e reinar na terra, o que precisamos de nos lembrar, queridos irmãos, é que precisamos de ver, precisamos de nos arrepender, precisamos de mudar a nossa maneira de ser, em vez de estarmos a preocupar com estes sinais e estas coisas que pessoas estão a ver. Sim, vemos estes sinais para estarmos acordados, alertos e termos cuidado de nós mesmos, mudarmos, arrependermos, vivermos de uma maneira santa, para que Cristo viva em nós, para que possamos entrar neste novo e vivo caminho. Qual é este novo e vivo caminho? Pelo corpo de Cristo, é viver uma vida nova com Cristo em nós, vivendo de uma maneira correta. Vejam o versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Lavado o corpo com água pura. A água de Cristo. Por isso foi lanceado e daí saiu o sangue e a água.
lavado com esta água pura, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Leiam, por exemplo, também no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Queridos irmãos, por causa disto, e estou a saltar, não estou a ler aqui os versículos todos, por causa disto, precisamos agora de nos estimularmos no amor e às boas obras, como diz no versículo 24. Precisamos de nos congregar e ter cuidado de evitar congregarmos. Temos que tomar toda a oportunidade para nos congregarmos com pessoas de mente igual. E sei que estamos longe uns dos outros e então temos que telefonar uns aos outros, conviver uns com os outros e ter esta convivência. Queridos irmãos, por isso é que há as festas, que são uma oportunidade para as pessoas viajarem e por isso poupam um segundo dízimo para poderem celebrar as festas. Para quê? Para conviverem. Para conviverem, para terem esta convivência. Mas continuando então no versículo 6. Porque se vivermos deliberadamente em pecado. Sim, porque depois de sabermos esta verdade, se agora estivermos a viver em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não podemos sacrificar a Cristo uma segunda vez. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou ou que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Sim, se estivermos a pisar com os pés o Filho de Deus e profanar este sangue da aliança, este sangue com o qual somos santificados, e assim ultrajarmos o Espírito da graça, o Espírito desta graça de Deus, então temos que ter cuidado. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Conseguimos entender, queridos irmãos, o grande preço que foi pago por nós, pelos nossos pecados? Entendemos isso? Os nossos pecados, sejam eles pensamentos errados, luxúrias, ações incorretas, essas no passado, e a consciência dessas são perdoadas. Deus nos deu o seu Filho. E Jesus Cristo teve a sua própria vontade para vir à Terra como um ser humano, dando o seu corpo para fazer a vontade de Deus, como lemos, e deu isso de sua livre vontade para nós. Ambos, o Pai e o Filho, fizeram um sacrifício. Imagine, você tem um filho ou uma filha e ver o seu filho ou a sua filha sofrer sem fazer nada. Sem você fazer nada. Deixa sofrer. Como um pai. É difícil. É o que Deus, Pai, fez por nós. E ver uma pessoa, de sua própria vontade, dar a sua vida por outros, como Jesus Cristo fez. Assim vemos que ambos o Deus Pai e Jesus Cristo demonstraram este amor por nós, pelo que fizeram. Queridos irmãos, eu quero ler agora Isaías 53.
Isaías 53 é um capítulo que gostava que vocês lessem em várias versões e meditassem acerca disso. Porque uma tradução traduz talvez de uma maneira, outra tradução talvez traduz um bocadinho diferente, mas essa tradução, essa maneira diferente de traduzir, às vezes nos ajuda a entender melhor o que Isaías 53 diz do versículo 1 a 12. O capítulo inteiro. Eu agora vou ler Isaías 53, usando a Bíblia na linguagem 2. Isaías 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Sim, quem é que vai poder acreditar no que estamos a ouvir? Quem diria que o Deus eterno estava agindo? Quem é que diria que o Deus eterno estava agindo quando isto aconteceu? Quem diria isso? Pois, o Deus eterno quis que o seu servo, isto é, pois, o Pai, quis que o seu servo, isto foi Jesus Cristo, aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático. Quer dizer, não era uma pessoa que as pessoas pensassem, este é uma pessoa importante, muito lindo e tal. Não. Nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Jesus Cristo não era assim tão lindo que todas as pessoas olhavam para ele. Não, misturava-se entre o povo e as pessoas nem reparavam onde ele estava misturado entre o povo. Perdão. Versículo 4. Perdão, versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Sim, foi desprezado por toda a gente. Cristo foi desprezado pelas pessoas. Trataram-no mal, não sabiam quem ele era. Suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Não quero olhar, aquela pessoa nem quer ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando. Que Deus o estava maltratando e ferido. Sim, as pessoas pensavam, quem é que tu julgas? Estás a ser castigado, estás a sofrer, é por causa das que tu fizeste. Mas, queridos irmãos, estava a sofrer por nós. E, queridos irmãos, lembrem-se que nós temos que sofrer por outros para preencher o sofrimento do corpo de Cristo, como Paulo diz. Nós também vamos sofrer por outros. E não quer dizer que estejamos a sofrer pelos nossos pecados, estamos a sofrer para pecados de outros. Mas foi o que Cristo fez. Diz assim, nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que estava castigando a Cristo, que Deus o estava maltratando e ferindo. Mas não, isso não foi o caso. Versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Cristo estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Queridos irmãos, nós temos que sofrer como Cristo sofreu. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Entendemos? Nós somos curados pelo castigo que ele teve, que ele sofreu, que Cristo sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele sofreu. É o que nos sara, é o que nos cura, é o que nos limpa. Versículo 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Deus eterno castigou o seu servo, que é Cristo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã.
Cortam ela na ovelha e está caladinha. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Sim, ele, como vemos, ele foi preso, condenado e levado para ser morto. Sim, foi levado à cruz. E disseram, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Até tiraram um pecador, um criminoso, para ele tomar o lugar do criminoso. Foi preso, condenado e levado, versículo 8, para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Sim, ele foi morto, foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos. Foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum. Nem tivesse dito uma só mentira. Vê-se aqui o que aconteceu a Cristo, queridos irmãos. O Deus eterno diz, versículo 10, eu quis maltratá-lo e quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida. Se o Pai quis fazer isso, porquê? Por amor para conosco. E ele, Jesus Cristo, ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso Jesus Cristo terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o seu plano dê certo. O plano de Deus vai dar certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo, isto é Jesus Cristo, não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Jesus Cristo sofreu por nós para nos perdoar, para que os nossos pecados, que embora sejam vermelhos, possam ficar brancos como a neve. Por isso, lhe darei um lugar de honra, disse o Pai. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Queridos irmãos, precisamos de ler Isaías 53. E é bom pensar e meditar acerca de Isaías 53. E é bom ler em traduções diferentes, particularmente antes da Páscoa, porque foi o que Cristo fez para nós e por isso é que nos comemoramos a sua morte através da Páscoa, como uma lembrança do sacrifício que ele fez para nós. Você compreende plenamente o que Jesus Cristo fez por nós? Você compreende o grande, o enorme sacrifício que ele ofereceu a si mesmo, por nós, por si, por você e por mim? Embora os nossos pecados sejam vermelhos como o sangue, podem ser brancos como a neve, através do sacrifício de Jesus Cristo.